Boa tarde, são meio-dia e 22 do dia 30 de outubro do ano da graça de 2023. Esse é o Observatório Taubaté, vamos para o nosso giro aqui das principais notícias da administração pública de Taubaté. Hoje a nossa manchete, essa que você está vendo aí, a manchete principal, desse risco que o prefeito está correndo. Você precisa entender o que está em jogo aqui. Como você deve ter visto, e nós já comentamos aqui, o prefeito está às voltas com uma decisão judicial muito grave, que era a de demissão de quase todos os cargos de confiança, os comissionados, ou seja, 85% dos cargos comissionados ele teve que fazer a demissão e agora, além disso, tinha que fazer também a exoneração dos cargos de confiança. Só para você entender o que é. Cargo em comissão são cargos que são ocupados por pessoas que o prefeito ou qualquer outro dirigente público pode nomear livremente, de fora da prefeitura ou de dentro da prefeitura, mas ele pode nomear livremente. É o caso dos secretários, o caso dos secretários adjuntos, cargos de gerências e assim por diante. Bom, e ainda o que se chama de funções de confiança, que são cargos que são ocupados por servidores da própria prefeitura municipal. São as chamadas designações de funções de confiança, ou seja, um servidor que é ali, digamos, da área administrativa é alçado a uma gerência, é alçado a uma coordenação, um cargo que já existe. Bem, dar-se a ele, então, um aumento salarial e ele ocupa esse cargo de confiança. O prefeito, quando assumiu, lá no ano de 2021, ele mandou para a Câmara um projeto de lei para a criação de inúmeros cargos de confiança e também inúmeros cargos que podem ser ocupados em função de confiança. Ora, aí já tinha vários problemas. O primeiro deles, que quando ele multiplica os cargos de confiança, ele cria uma dívida, aliás, uma despesa anual de dezenas de milhões de reais que a prefeitura não podia ter, porque já estava herdando a administração dele dívidas oriundas do governo Ortiz Júnior de 202 milhões de reais. O que você faz quando você tem uma dívida desse tamanho? Você diminui a despesa, não as aumenta. Foi o que o Saúde fez. Ao contrário, ele aumentou as despesas. Bem, pior, os cargos que ele criou eram ilegais e constitucionais. Quer dizer, ele criou, por assim dizer, porque ele propôs para a Câmara, quem cria cargo é a Câmara Municipal. Bem, esses cargos foram bombardeados, foram atacados pelo Ministério Público, e o juiz local, Dr. Jamil, considerou que o Ministério Público tinha razão e mandou que esses comissionados, a imensa maioria deles, como eu disse, 85%, fossem demitidos. E aqueles que ocupavam essas designações, essas funções de confiança, fossem exonerados. E não são demitidos porque já são funcionários da prefeitura. Bem, o prefeito protelou, recorreu ao Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça confirmou a decisão de primeiro grau. Mandou, sim, que demita a maior parte dos comissionados. E também exonere os servidores em função de confiança. Estou repetindo para você gravar isso, que é importantíssimo. Bem, o prazo dado, a última decisão do Tribunal de Justiça foi em junho. Deu-se ao prefeito 120 dias para ele fazer a demissão. O que o prefeito faz? Ao invés de tomar as providências necessárias, por exemplo, em funções de confiança da educação, que vão lá os diretores, vice-diretores e coordenadores, tinha que ser feito concurso público. O prefeito não abriu nenhum concurso e mandou um novo projeto de lei para a Câmara para tentar resolver, tentar consertar isso que tinha sido bombardeado. Bem, isso para a Justiça não funciona. Tem que obedecer à ordem judicial. E mais ainda, o projeto de lei que ele mandou para a Câmara, inepto, cheio de erros. A própria assessoria jurídica da Câmara, num parecer assinado por um servidor exemplar que tem lá, o Luiz Rodrigo, que foi um grande servidor quando eu era presidente da Câmara, eu recorri a ele muitas vezes para auxiliar na redação dos projetos de leis que eu apresentava, identificou
muitos problemas no projeto de lei que veio da prefeitura. Bom, mas a Câmara pode consertar isso, pode fazer emendas. Não, tem um limite. A Câmara não pode fazer emendas que desfigurem o processo, o projeto original que veio do prefeito. Não pode fazer. Ela pode fazer emendas desde que a essência do projeto não seja alterada. Não tem como, o projeto é tão ruim que não tem como fazer essas emendas acessórias e não emendas essenciais. Bom, o que nós temos agora então? Uma decisão que venceu no dia 26 passado, agora 4 dias atrás, que o prefeito cumpriu parcialmente, e quando ele percebeu o caos que aconteceria nas escolas com a demissão dos diretores, ele decidiu ignorar a ordem judicial, entrou com recurso lá em 26 de outubro, de setembro, aliás, ele entrou com recurso pedindo que fosse reconsiderada a decisão. Esse recurso se chama tecnicamente lá um agravo junto ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça não julgou ainda. Ele pediu uma decisão liminar, ou seja, de efeito imediato, de que esse prazo fosse prorrogado por mais 60 dias. Bom, no dia 26, o presidente do Tribunal de Justiça disse: esse prazo não pode ser prorrogado, não se pode atender a esse pedido. E aí o que o prefeito fez? Manteve os diretores de escola. Quando ele faz isso, ele, na realidade, ele está se expondo a crime de desobediência à ordem judicial. Isso não é pouca coisa, não. Crime de desobediência à ordem judicial, o prefeito pode ser preso em flagrante. É uma medida extrema que dificilmente vai acontecer, mas há um risco. E ele pode ser condenado. O promotor de justiça comunica ao tribunal que a decisão do tribunal não foi cumprida na sua íntegra. O que vai acontecer? O tribunal, o juiz local, determina a abertura de inquérito para apurar o crime de responsabilidade, que dá pena de 15 dias a 6 meses. É claro que ninguém vai ser preso por 15 dias a 6 meses, porque prisão mesmo vai ocorrer apenas em regime fechado 4 anos, em regime, aliás, 8 anos, regime fechado semiaberto 4 anos. Então ele não vai para a cadeia por conta disso, mas vai ter uma condenação se bobear. Tá? E pode ficar inelegível, pode perder seus direitos políticos. Então, é um festival de loucura que a gente não entende como é que está acontecendo, como é que está se permitindo acontecer isso. Tá? Qual é a solução? É cumprir a decisão judicial, coloca-se as escolas num caos, por exemplo. Sem diretor de escola, não se pode pagar a folha de pagamento dos servidores eventuais, das professoras substitutas, porque não tem quem comprove que elas trabalharam. Como é que se comprova isso? Com a apuração das aulas dadas e com a assinatura final, um relatório com a assinatura final do diretor. Ora, se não tem diretor, não pode ter esse relatório, então não se pode pagar as pessoas que trabalharam. Então, a situação é muito grave realmente. O prefeito, repito, resumindo, o prefeito se arrisca a crime de desobediência, as escolas podem ficar um caos se ele não desobedecer, por outro lado, e o processo que está na Câmara, o projeto que está na Câmara, que ajudaria a sanear isso, é completamente inepto e não pode ser aprovado. Um grande desafio para o prefeito resolver. Tá? O que eu faria no lugar dele? Pede socorro. Pede socorro. Chama as pessoas que podem ajudar. Junta o seu corpo jurídico, com o corpo jurídico da Câmara, com o corpo jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Taubaté, que tem renome nacional, que já produziu desembargadores, ministros de tribunais. Chama todo mundo, senta. Como é que nós vamos resolver isso? Pede socorro. Pois é, pelo jeito, não pediu ainda, e a coisa está indo a passos acelerados para uma catástrofe. É isso, meus caros. Eu não podia deixar de pedir para vocês aqui, se gostaram dessa análise, dessa informação que lhes trago, que faça o compartilhamento. Curta se gostou, compartilhe, comente, para que a população entenda o que está acontecendo. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.